Olá, amigos, boa noite. Estamos chegando hoje num horário um pouquinho diferente, mas estamos aqui. Como dissemos, como explicamos, nós estamos vivendo a 67ª Semana Espírita de Taubaté. E por conta disso é que estamos então começando os nossos estudos num horário um pouquinho diferente. Não há de alterar, né, as nossas reflexões, mas precisamos dar conta dos dois lados da tarefa. Assim, meus amigos, agradecemos a presença. Estamos vendo os companheiros aqui, Marcos, Terezinha, Célia, Tânia. Os amigos estão juntos e isso é muito bom, porque verdadeiramente é o que dá sentido ao nosso existir. E hoje é o dia do amigo. Um abraço a todos os amigos, porque é importante para nós vivermos esse dia do amigo com muita intensidade. E sabemos que a espiritualidade amiga olha por nós. E num dia como hoje, há de nos abençoar, proteger, iluminar, para que, amparados então com os amigos, possamos viver melhor. 1000 coraçõezinhos, muita alegria. Ivete, Tânia, estão todos aqui participando hoje conosco. Então vamos lá, meus amigos, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade desse encontro, a alegria mesmo de estarmos juntos, de podermos participar mais uma vez e cada vez mais deste momento, bom momento do nosso existir. Que os bons amigos espirituais nos intuam, nos inspire para que possamos fazer o melhor. E vamos lá, Tânia, Didi, Ivete, Michele, a Cidinha, Cláudia, Silvia, Márcia, olha quantos, Jane, Rosângela, Rogério, Elizabeth, Gisele, Silvia. Eu tenho a impressão que todo mundo que estava assistindo a palestra da Semana Espírita virou para cá e está conosco nesse instante, graças a Deus. Vamos relembrando que hoje é noite do nosso lar e nós estamos no capítulo 5º, quando tem o título Recebendo Assistência. André Luiz estava hospitalizado, recebeu assistência de médicos, de enfermeiros e agora recebia a presença também de Clarencio, que estava junto com ele. Ele estava anteriormente, rememorando o fato da última semana, ele estava conversando com Lísias, o enfermeiro, que se tornou o grande amigo dele em nosso lar. Lísias, então, falava da situação do mundo, porque André Luiz achava que maravilha, que ele já estava num departamento celestial, no lugar de eleitos, porque ele estava tão satisfeito, tão bem tratado, que ele achou que estava no verdadeiro céu. Por conta disso, Lísias diz que não, e começa a falar do comportamento da humanidade para ele, né? Do socorro que ali é prestado aos seres humanos que desencarnam. Então, Lísias fazia uma reflexão a respeito até da proposta do Cristo, dizendo que era incontável o número de chamados para viver bem, para aplicar o conhecimento cristão na própria vida. Mas onde os que atendem o chamado do Cristo? Era esta pergunta. Cidinha está assistindo, dizendo, estou assistindo. Antes ela estava ocupando outro celular, agora está no próprio. Que bom, Cidinha. Valéria também. Valéria, obrigada pela noite da palestra. E é uma alegria, graças a vocês, tudo está acontecendo bem. Mas voltemos então ao André Luiz, quando o Lísias está dizendo desta humanidade que, convidada a viver melhor, não procede melhor. E assim ele explica 3 grandes deslizes do ser humano que acabam comprometendo a sua vida, né? Primeiro, que o ser humano gasta as suas possibilidades dos desvios do bem. Ele se desvia, a possibilidade que ele tinha de fazer alguma coisa boa, muitas vezes ele erra o caminho e se desvia por outras paragens. Agrava-se o capricho de cada um. As pessoas não trabalham para se libertar dos seus caprichos, dos seus melindres, do seu orgulho, da sua vaidade,
e então muitas vezes se comprometem por isso. E elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Então ele falava a respeito da alimentação, do sexo, dos desvios e das violências com o próprio corpo, onde as forças físicas vão se esgotando. Então ele falava exatamente disso. E o resultado desse comportamento humano, dizia Lise, é que milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão, porque não se prepararam nessa transcendência ou para transcender, nem pensavam, muitos nem pensam e estão vivendo o dia a dia como se fosse a única razão do próprio existir, não se ocupam em conquistar valores do espírito, muito ocupados em conquistar valores da materialidade terrena. E ele dizia, multidões erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária. Espíritos que ficam, como muitos dizem, vagando. São espíritos que estão ainda sem encontrar rumo, sem um local para continuar o seu existir. Vão de um lado para o outro, às vezes desnorteados, às vezes insatisfeitos, às vezes irrequietos, buscando alguma coisa a mais. E assim ele falava dessa multidão que vagueava ou que errava pelos caminhos da terra, dizendo constituída de loucos, doentes e ignorantes. Nós lembramos na semana passada que André Luiz mesmo viveu essa condição, pelo ambiente que estava, sentindo-se fraco, então adoentado e ignorando totalmente a vida espiritual. Então isso nós vimos a semana passada e vamos continuar nesse diálogo de André Luiz com Lísias. André Luiz, mediante tudo isso que Lísias está falando, ele está admirado. Jamais tinha pensado numa coisa dessas. Então ele está pasmo com aquilo que está sendo falado e permanece ali refletindo enquanto Lísias acrescenta mais. Acreditaria você que a morte do corpo nos levaria a plano de milagres? Imagina você que a morte do corpo vai nos colocar num estado de céu, num estado de alegria. Terezinha, o meu estado de alegria está aqui, quando você diz que o Jean está também nos assistindo. Ah, que bom, Jean, saudades, né? Mas nós então vemos essa pergunta. Você acha que morreu e daí seria um plano de milagres e você estaria salvo? Quer dizer, somos compelidos a trabalhos ásperos, dizendo ele que na espiritualidade não tem folga não, gente. É para trabalhar sim. Os espíritos continuam trabalhando, agindo. Às vezes, mesmo quando nós pensamos nesse céu de delícias, quando pensamos na inércia, do descanso eterno, vocês já perceberam que nós atormentamos os anjos de guarda, aqueles espíritos da nossa devoção, para que façam isso, façam aquilo, ajude, cuide? Quem são esses anjos de guarda? Quem são esses espíritos da nossa devoção, senão aqueles que viveram mesmo na condição terrena, tornaram-se pessoas fantásticas, maravilhosas, entenderam o amor do Cristo, aplicaram-se nesse amor do Cristo. São pessoas com vidas próprias, que continuam nesse socorro ao ser humano necessitado, tarefa, trabalho, luta de cada dia. Esse é o trabalho. Então aqui, mesmo aqueles, vamos dizer, que nos inspiram muitas vezes, seja pelo bem ou seja pelo mal, não importa. Eles estão trabalhando para se comunicarem, para nos trazer inspiração. Isso tudo é trabalho sim. E por conta disso é que Lísia está dizendo, somos compelidos a trabalhos ásperos, serviços pesados, porque, gente, quando nós nos unimos para a prece, pedindo que Deus proteja a humanidade, que limpe o mundo das influências negativas, vocês já imaginaram o que é essa faxina? Que trabalho pesado é esse?
de lutar para retirar miasmas pestilenciais, para retirar energias negativas, seres que estão perturbando outros seres. É dia e noite para a espiritualidade um trabalho pesado, de serviços pesados, trabalhos ásperos de socorro. Quando nós vemos as questões de desencarnes coletivos, de guerras, e como nos explica o Livro dos Espíritos, há um grupo de espíritos socorristas que vem buscar, que vem conduzir, que vem levando estas criaturas acolhidas, amparadas, assistidas para os primeiros socorros. É muito trabalho. Eu não sei se vocês se lembram, no próprio filme de André Luiz, né, Nosso Lar, quando aquela equipe chega em nosso lar, levando aquelas criaturas que estavam sendo resgatadas da guerra na Terra. E eram inúmeras, centenas de macas com pessoas feridas que estavam sendo transportadas para o nosso lar para serem socorridas, como num hospital. Por conta disso é que fica para nós alguma coisa, não tem descanso, graças a Deus. Podemos continuar, podemos trabalhar. Essa é uma bênção muito grande. Jesus disse, o Pai trabalha até hoje. Se Deus, que é Deus, trabalha, por que é que seria diferente conosco? Não há de ser. Então continua Lísias falando a André Luiz o seguinte, né? Se temos débitos no planeta, então se deixamos continhas de acertos, de ajustes, de perdão ou de atos indevidos, por mais alto que ascendamos, é preciso voltar para retificar. Tá? Nós somos uma criatura muito boa, agimos sempre no bem, mas temos lá um débito com alguém, alguma coisa indevida que fizemos um dia que prejudicou outra pessoa. Por conta disso, mesmo que mereçamos um lugar melhor, ascender um pouco mais, nos elevarmos espiritualmente, mesmo que isto aconteça, teremos que voltar, porque deixamos débito, para retificar, para pagar esse débito, para nos quitarmos com a lei do amor que nós falhamos. Lavando o rosto, então vamos reencarnar para muito trabalho. É para suar aqui, no benefício da causa do bem, para podermos colaborar com tudo isso. Então não vamos reclamar quando estamos fazendo alguma coisa pelo bem de outrem ou pelo bem de nós mesmos, porque é isso que nós deveríamos cumprir. É aí que deveríamos suar mesmo com o trabalho, e Jesus ainda falou, comerás o pão com o suor do teu rosto. O alimento que vem a nós, seja ele físico ou espiritual, vai depender então do nosso trabalho, da nossa dedicação, desatando algemas de ódio, porque muitas vezes deixamos corações feridos, aprisionados entre nós e eles por questões odiosas, ódios que foram criados por desentendimentos, por desamor, por falta de atenção, de cuidado, descaso do outro foi suficiente para gerar ódio. E teremos, são algemas, nos prendem. Enquanto não nos libertarmos, não vamos conseguir o bom termo para tudo isso. Substituindo esta algemas, diz Lísia a André Luiz, por laços de amor. O exercício da amorosidade, do perdão, do bem-estar, da alegria. É este exercício. Nós vamos substituir todos esses laços dolorosos construídos por nós mesmos, que são grilhões que nos aprisionam a outras almas sofridas, por laços de fraternidade, de amorosidade, de alegria e bem-viver. O Senhor não esquece homem algum, dizendo que Jesus esteve sempre
e está sempre em socorro de todas as criaturas. Raríssimos homens, no entanto, o recordam. Ele não esquece de ninguém, nós é que esquecemos dele. Deus não esquece nenhum de seus filhos, nós é que esquecemos do Pai amoroso. Então, nós é que viramos as costas, é que largamos isso. André Luiz cai em si e diz: como fui perverso. Só por isso que Lísias falou, ele vestindo a carapuça nas suas atitudes da vida, reconheceu imediatamente que não foi a melhor criatura na face da terra e se classificou como um perverso, uma criatura. Cale-se, meditemos no trabalho a fazer. André Luiz ia começar a desfiar um rosário de coisas negativas que ele teria executado na vida. E Lísias assim: nós temos mais o que fazer, nós temos um trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Então, o arrependimento verdadeiro não é para ficar lastimando o erro cometido, não é para ficar rememorando a situação dolorosa vivida, é para usar palavras diferentes, saber falar, escolher palavras para construir de novo aquilo que ficou mal construído, mal edificado. Nossas palavras, nossos pensamentos, porque cada vez para a lamentação, cada vez que nós mergulhamos no rememorar o fato negativo, nós estamos alimentando de energias novas aquela situação. Ela se mantém viva, ela está vivendo pelas nossas energias. Quando começamos a olhar o diferente, nós vamos mantendo o outro padrão. Lembre-se da lição de Jesus diante do cachorro morto em avançado estado de decomposição. Todos fizeram cara feia, todos centraram seu olhar sobre a cena mais horrorosa. Porém, Jesus disse: que belos dentes ele tem. Que ele podia ver, ele viu. E fixou o seu olhar e a sua palavra sobre isso, desmanchando, porque ele centrou em alguma coisa boa, direção que os outros estavam tendo. Esse é o conselho e é isso que Lísias fala a André Luiz. Em seguida, Lísias aplicou passes magnéticos e curativos da zona intestinal. Aplicou passes magnéticos a André Luiz e fez curativos. Então, olha aí, mundo espiritual. Passes magnéticos, energias sendo oferecidas. O passista, que é Lísias, oferecendo do seu próprio fluido vital no mundo espiritual. Então, o seu fluido espiritual, que mantém a energia do seu corpo espiritual, a André Luiz, que era um convalescente, enfraquecido, precisando deste recurso. O passe se presta a isso, a repor as nossas energias. Então, mesmo no mundo espiritual, André Luiz está recebendo dessas energias. E, além disso, fez curativos na zona intestinal, que ele trazia ainda no corpo espiritual, as feridas abertas da cirurgia que ele fizera e que levara ao desencarne. Estava ali, em processo de limpeza do corpo espiritual, em processo de retificação das células, dos tecidos do corpo espiritual. Então, o magnetismo somado ao cuidado material, e isso é muito bom a gente observar. Nós precisamos dos dois tratamentos, podemos ter um abrindo mão do outro, ambos são essenciais para a boa saúde, para a recuperação física e espiritual do paciente. Então é a oração, é o passe magnético e mais aquilo que for do momento necessário para o atendimento naquele corpo físico.
Vamos lá, Geraldo, Sueli, Didi, Letícia, todos aqui conosco, participando, e nós agradecemos muito, como sempre, esses amigos. Ele ainda esclareceu a André Luiz, após o tratamento que ele realizou. O tratamento. Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? Olha o que ele chama atenção. Ele aplicou o passe, mas ele fez um tratamento também de curativos na zona ferida do corpo espiritual de André Luiz. E aí ele pergunta, você não observa o tratamento especializado? Porque André Luiz era médico e sabia qual seria o tratamento para aquela lesão que ele estava portador. Mas ali ele faz um curativo, mas ele também usa algo que André Luiz não estava habituado, que é magnética ou fluídica, que dava àquele tratamento uma qualidade diferente. E é por isso que ele chama André Luiz a respeito se ele não percebia esse tratamento. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Então ele dizendo que todo tratamento da medicina em função da cura é uma atividade de socorro justo e é um serviço de amor. Porque não é um simples curativo. Porque cada vez que aquele enfermeiro, aquele médico vão atender um paciente, se ele colocar dele mesmo um tanto do seu carinho, da sua atenção, do seu cuidado, ele está dando àqueles curativos, àquele tratamento, uma qualidade diferenciada. Esse é o serviço de amor e atividade de socorro justo que o outro merece receber. Porque o outro não é uma máquina onde vamos trocar apenas uma peça. O outro é um ser humano que tem que ser olhado como tal, embora uma peça esteja precisando ser melhor cuidada. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Agora vamos parar para pensar. Porque ele está dizendo ali que havia um tratamento, havia um passe, havia um curativo. Era algo excepcional. André Luiz não estava nem habituado e com certeza havia um resultado assim mais imediato sobre aquele tecido ferido, porque ele chama atenção para isso. E dizendo que é importante isso, mas, e tem o mas, e a gente sabe que depois do mas vem o mais importante, que é o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Qualquer tratamento, seja o tratamento fluídico do passe, ou seja, o tratamento da medicina terrena, ela resolve a parte material, estruturas espirituais e materiais. Mas a cura, que é a erradicação, o saneamento de tudo que estava perturbando a criatura, é peculiar a cada espírito. Por isso que duas pessoas podem estar com o mesmo quadro, a mesma avaliação, o mesmo ferimento, tudo igual. Recebem tratamento idêntico. Mas uma se cura e a outra não. Porque uma promoveu em si mesmo mudanças, reflexões, estado espiritual diferente, da esperança, da confiança. Por isso, a medicina com êxito total ou êxito parcial. Depende. Então, meus amigos, a cura é do espírito. E ele diz, é peculiar a cada espírito. É o espírito que se cura daquilo que é a razão do seu mal. Tudo mais fica na superficialidade. Mas a cura real, esta está no espírito.
Meu irmão será tratado carinhosamente, dizia ele para André. Dir-se-á forte como na juventude, porque eles estavam ali doando energia, dando atenção, tudo isso ia voltando o vigor de André Luiz. Trabalhará muito e creio será dos melhores colaboradores de nosso lar. Não era de graça o tratamento. Ele ia ficar fortinho, fortinho, mas não para fazer nada. Ia ficar muito forte, mas era para fazer de um tudo que viesse pela frente. E é por isso que ele diz, será, tenho certeza, creio, será mesmo um dos melhores colaboradores de nosso lar. Trabalhará muito. Deus, a cura em nós, a ajuda que recebemos, o amparo que recebemos, a forma de retribuir é essa, doando de nossa parte apoio, doando de nossa parte colaboração na obra divina, no bem para todos. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou no seu corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Percebam o que Lise está dizendo para André Luiz. Você vai ficar forte, você vai trabalhar muito, você vai ter um dos melhores trabalhadores aqui, mas tem outro mais aí. A causa dos males persistirá em si mesmo. Aquilo que foi causa de todo o desarranjo no corpo físico dele, que o levou à desencarnação, não era só uma causa física, era em razão do seu comportamento. Então vai permanecer com ele no mundo espiritual até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. Ele se comprometeu. Havia, como muitos de nós, claro, com toda a graça divina, usamos mal, fazemos errado, pervertemos o dom que recebemos, e isso permanece com a criatura, mesmo que ela esteja bem, esteja no caminho certinho agora, mas é um resgate que ela vai ter que fazer. É o retornar ao ponto nevrálgico para providenciar o cuidado necessário. Essa perversão da saúde divina, diz Lísias a ele agregou ao seu corpo sutil. Então, o que estamos entendendo? Tudo aquilo que ele transgrediu nos excessos da vida material, que desarranjaram a máquina física, providenciaram então a doença, e dizem lei de causa e efeito, é isso mesmo. Tudo isto que foi somatizado no corpo na desencarnação, ele se desarrancou, mas o clichê de tudo isso, a raiz de tudo isso, estava lá no corpo espiritual, porque era do espírito para o corpo espiritual e do corpo espiritual para o corpo físico. Quando nós estamos falando que as doenças começam na mente, no sentimento, nas emoções, e se refletem no corpo físico, em forma aí, todo mundo vê a doença, essa ou aquela, é porque lá no fundo está a raiz. Então, ele diz assim, isso se agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral. Descuido moral é o descuido dos nossos cuidados, da nossa atenção ao corpo físico. E o desejo de gozar mais do que os outros a vida, de aproveitar a vida mais do que os outros. É do espírito, porque a moral é o espírito, são as escolhas do espírito, o comportamento do espírito, o caráter do espírito, de qualquer um de nós espírito, que aqui estamos encarnados e desencarnados. A moral é nossa, é ela que constrói o nosso caráter. Então, se nós descuidamos disso, do nosso caráter, e por conta disso, nós vamos metendo os pés pelas mãos na vida, isso é nosso. Não é do corpo, não é a carne que é fraca. O espírito é fraco e reflete na carne essa situação. E esse desejo de gozar a vida, quer dizer, não se põe limites, então, às atuações na vida
e acaba comprometendo o nosso corpo físico. A carne terrestre, diz Lísias a ele, onde há frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, se na encarnação, no mundo denso, corporal, nós tragamos, também será na carne, na reencarnação, ou até nesta encarnação. Nós não precisaríamos levar isso para o... Nós poderíamos retificar muito dessas dificuldades ainda. Não é que Jesus disse, reconcilia com o teu inimigo enquanto estás a caminho? Aí nós não teremos que voltar N vezes para retificar aquela dificuldade, porque será na carne também que haverá o reajuste, haverá o labor para então permanecermos atentos ao dever justo. André Luiz então diz: meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e chorei copiosamente. Olha só, meditei os conceitos. Quantas informações nós temos tido para entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. De vida encarnada e vida desencarnada, ou seja, do mundo visível e do mundo invisível. Quanta ajuda nós temos tido para vivermos melhor, para estarmos melhor na vida. Muita ajuda nós temos recebido. Cada dia um conselho, cada dia uma palavra. No entanto, não meditamos sobre aquilo que estamos aprendendo. Por isso que muitas vezes nós dizemos assim: eu entrei na doutrina espírita, mas a doutrina espírita não entrou em mim. Eu entrei no movimento, eu estou ouvindo, eu estou participando, mas os ensinos que eu estou recebendo, eu não parei para pensar. Então não entrou em mim. Eu ainda estou refratária a muita coisa. Por isso ele diz assim: meditei os conceitos. Agora ele parou para pensar. Parou para pensar sobre aquilo que Ulisses estava mostrando a ele. Ponderei a bondade divina, porque como somos filhos ingratos, nós não ponderamos a bondade de Deus para conosco. Nós não agradecemos a vida, as possibilidades, o alimento, a nossa caminha gostosa, a nossa casa, o teto sobre a cabeça, o trabalho, a família, os amigos. Nós não agradecemos, não vibramos tudo, a beleza da natureza que nos cerca, não agradecemos. Não lembramos de dizer obrigada, meu Deus, por esse dia, por esta noite, por esse encontro. Obrigada, meu Deus, por essa tecnologia que nos permite, mesmo impedidos fisicamente de participarmos das nossas noites de estudo, elas estão continuando. Não agradecemos. André Luiz, então, ponderou o quanto ele recebeu de Deus e, como um filho ingrato, não se aproveitou disso. E aí, qual é o remédio? Chorar. Chorar. Chorei copiosamente. Ele desabou em lágrimas ao perceber a sua própria dificuldade, ao perceber a sua própria limitação. Lísias terminou o tratamento com serenidade. Deixou André Luiz derramar suas lágrimas, dar vazão aos seus sentimentos, deixou aquilo tudo diluir. Chorar é bom, muitas vezes precisamos, ainda mais quando é um choro de arrependimento, de reconhecimento, de proposta de algo melhor, de conscientização. Por conta disso, ele terminou agora o tratamento com serenidade. Não se afligiu com esse comportamento de André Luiz momentâneo, continuou sua tarefa. Quando as lágrimas, disse ele para André Luiz, não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador.
Se choramos porque reconhecemos os nossos enganos, a nossa pequenez, as nossas falhas. Se choramos porque reconhecemos a nossa ingratidão, o nosso descaso. Se choramos porque reconhecemos que poderíamos ter feito muito mais, aproveitado bem a experiência e não o fizemos, e agora o tempo não nos permite voltar lá, como diz Chico, se não é possível voltar lá no passado para fazer um novo começo, nós podemos começar agora um novo fim. E verdadeiramente é isso, nós devemos e precisamos começar agora esse novo fim. Era isso que André Luiz estava vivenciando naquele instante. E é isso que Lísias diz, que quando as lágrimas são por essa questão, elas são um remédio depurador. Deixa vazar o que é ruim, carregam consigo aquilo que era o peso na alma. Chore, desabafe o coração. Ele incentivou André Luiz, que naquele momento fazia um mea-culpa diante de Deus pela vida que tivera, e ali ele diz, chore, desabafe o coração. E conclui, abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra, nosso corpo, nossas células, nossos tecidos. Como não pensamos nisso? Eu costumo pensar, e o pessoal sabe disso, e costumo dizer mesmo, que quando Jesus diz, vós sois deuses, a gente não pensa muito dessa questão. Mas se nós entendermos que cada célula do nosso organismo é um ser vivo, é uma inteligência, é um princípio inteligente. Cada célula cumprindo o seu papel com tal perfeição, desses trilhões de células que constituem o nosso corpo e que agem sob o nosso comando mental, a nossa mente que está dando as ordens para esse funcionamento todo, está comandando, é o maestro dessa grande orquestra que Deus nos confiou. Cada elemento foi nos dado em confiança para o zelo, para o cuidado. O que fizeste dos filhos que eu te confiei? Não são só os filhos biológicos ou adotivos como seres humanos, mas esses filhotes, princípios inteligentes que são confiados a nós. E ali é o que Lísias diz, se nós não abençoamos essas organizações microscópicas e para elas, para cada um desses princípios inteligentes, sim, somos deuses. Porque somos a voz de comando. Porque somos o pensamento que dirige. E eles obedecem cegamente. Somos deuses. E é isso que Jesus também disse. Nós não pensamos. Mas Lísias diz, abençoemos. Abençoemos. Eu costumava comentar com o pessoal que cada vez que eu estou tomando banho e vou lavar os pés, a planta dos pés, a sola dos pés, eu agradeço muito. Porque estes pés caminham há tantos anos e continuam firmes. E nós não paramos para agradecer essas coisas que temos recebido de Deus. Todo o nosso corpo físico precisamos. São elas que nos oferecem templo à retificação. O nosso corpo é o nosso templo. E é um templo que ganhamos de Deus para podermos retificar o nosso modo de ser, retificar os enganos cometidos, reajustarmos-nos à lei do amor, à lei de Deus. E assim deixou André Luiz com mais uma reflexão, despedindo-se, saiu daquele quarto. Meus amigos, a mensagem é gigante. É hora de crescermos. É hora de nos tornarmos gente de verdade, responsáveis por nós mesmos. Chega de criancice, não chega? É hora de zelarmos
por tudo isso que Deus nos confiou. E assim, nós queremos agradecer, porque chegamos ao fim. Nos adiantamos, fizemos um pouquinho menos do que o nosso comum, pelo avançar da hora, mas vamos continuar nesta Semana Espírita, entrando com o nosso estudo às 20 e 30 horas, como foi combinado, porque assim podemos aproveitar os dois eventos, né? Os nossos estudos normais e mais prestigiar a Semana Espírita, a 67ª Semana Espírita de Taubaté, que está indo muito bem, graças a Deus, e o trabalho de muitos amigos. Vamos ainda, ao encerrarmos, uma página de Emmanuel com o título Por Ti Mesmo. Porque é tudo isso que Lísias falou, André Luiz. Os companheiros são sempre alavancas de apoio que devemos agradecer a Deus. E agradecemos nesse dia dos amigos, a todos os amigos, verdadeiras alavancas em nossa caminhada. Diante, porém, das tarefas a realizar, não exijas tanto dos amigos queridos que te estendem amparo. Esse talvez hoje esteja doente, aquele outro provavelmente faceando amargos problemas a resolver. Ergue-te enquanto é tempo e faze por ti mesmo o bem que possas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e amanhã, se Deus quiser, 20 e 30 horas, estaremos aqui com os nossos estudos. Amanhã, Livro dos Médiuns, para a nossa alegria também. Fique em paz, Deus abençoe, Jesus ilumine e vamos refletir muito sobre os ensinos dessa noite, todos nós, para que possamos viver melhor, viver bem. Deus abençoe a todos.